Glória a Deus, aleluias. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de um tema referente a conforme a fé. Que a fé é um tema difícil de falar, né? Porque cada um exerce sua fé de um modo diferente, de um jeito diferente. Glória a Deus. Então a gente vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 11, glória a Deus. 11 no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Porque a fé é a gente confiar numa coisa que a gente não vê, né? Glória a Deus. A fé, porque a gente tem fé no quê? A gente consegue ver uma coisa, a gente sabe que tá ali, que tem aí Deus. Você só sente a presença de Deus na nossa vida. Você consegue sentir o temor que você tem quando você fala do nome do Senhor Jesus. Você consegue alcançar um pouco do céu. Glória a Deus. E nesses versículos do livro de Hebreus, a gente vamos estar passando um pouco em nome do Senhor Jesus, ó. No 2, versículo 2, ó. Porque os antigos alcançaram bom testemunho. Glória a Deus. Porque foi pela fé que eles alcançaram um bom testemunho. Porque a gente tem que ter fé. Ó, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aleluia, porque a fé não é aquilo que você pode ver, alcançar nas mãos. A fé é você acreditar naquilo que você não vê, não enxerga, mas você sabe que está lá, você entende que está lá a fé de Deus. E no versículo 4, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois da morte, ainda falar. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará. Pois, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de graça agradável a Deus. Glória a Deus. Aqui ele fala um pouco da trajetória de Enoque, porque na Bíblia não fala muito, né? Só fala que ele foi transladado e foi andar com Deus. Deus pegou ele para si. Aleluias. Tem uns estudos que falam um pouco de Enoque. Enoque era um servo de Deus, né? Aleluias. Que ele mediava, né? Mas aí a gente tem que buscar mais de Deus. A gente uma hora vai trazer um estudo específico sobre Enoque. A gente vou estudar mais, a gente vamos trazer mais. Aqui Deus fala que a fé dele salvou ele. Então, pela a nossa fé é que nos salva em nome do Senhor Jesus. Porque o homem não vai ser justificado pelas obras que ele faz, pelos montes de coisa que ele faz, ele vai ser justificado pela fé. Se você tem um pouquinho de fé, você vai ser salvo. Se você tem mais, você vai ser salvo. Então, no versículo 6 também fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoado das que o buscam. Se você busca a Deus e tem fé, você está agradando a Deus. Mas se você não está buscando a Deus, se você não está suprindo as suas necessidades com Deus, como que você quer que Deus trabalhe na sua vida se você não está buscando, se você não tem a fé? Mesmo se você tem um pouquinho de fé e você está crescendo na presença de Deus e buscando a presença de Deus, Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque não basta a gente ter fé, a gente tem que alimentar essa fé. Como que a gente vai alimentar a fé? É buscando a presença de Deus, que Deus vai alimentando, vai crescendo essa fé. Glória a Deus, Ele vai enchendo a gente da presença dele, e você vai crendo mais nele, crendo mais nele. Aleluia. No versículo 7 fala, ó, pela fé Noé,
divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. É pela fé, irmão. Não adianta a gente falar que faz um monte de coisa, mas se a gente não tem fé, não, Deus não se agrada do que a gente está fazendo. Você pode fazer um monte de coisa, falar que está na presença de Deus, falar isso, aquilo, mas se você não tem a fé que é necessária para Deus, porque sem fé o homem não alcança nada, sem fé você não tem a sua salvação, porque você vai ser justificado pela sua fé. Glória a Deus. Então, pela fé, Noé fez a arca. Muita pessoa podia estar dando risada dele ali, ó. Muita gente zombando dele. É porque você está criando essa arca? Tá ficando doido? Porque a gente toma esse por si, né? Que o inimigo tenta. Na hora que começou a chover, eu quero ver as pessoas tudo querendo entrar na arca. E não é com angústia no coração, porque ele é um homem de Deus. E não pôde abrir por causa que Deus já tinha falado que ia selar. Porque Deus selou a porta. Glória a Deus. Então, se o povo não estava querendo se converter para Deus, querendo buscar, porque o mundo estava cheio de iniquidade, cheio de pecado, cheio. Aí Deus falou com Noé para ele construir a arca. Aí Deus veio para salvar a família de Noé, salvar os animais e a família de Noé. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque ele teve fé, ele acreditou, ele não estava vendo, mas ele teve fé. Ele teve a fé para ele poder alcançar a sua salvação. Glória a Deus. No versículo 8 fala mais um pouco também. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Está vendo como que a fé é? A fé é você pegar a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus e pregar o evangelho. Que agora aqui tá fácil, irmão. Tá tranquilo você pegar e servir a Deus. Só basta você ficar na presença de Deus, porque Abraão saiu da parentela dele, saiu do lugar que ele tinha, porque lá ele tinha muita riqueza, muito dinheiro. Ele saiu da parentela do pai dele para buscar as coisas de Deus, que é isso que é ter fé. Ele teve fé em Deus e buscar e obedecer. Ele foi obediente à palavra de Deus. Glória a Deus. Ele saiu para buscar uma herança que Deus prometeu para ele, que é a terra prometida. Deus prometeu para ele, ele foi atrás da herança que Deus chamando. Ele teve uma vocação com Deus. Deus teve um chamado com Abraão, porque Deus ia fazer o Abraão pai de nação. Então, porque ele falou que a descendência de Abraão não ia dar nem para contar, ia ser areia do mar, ia ser tanta a descendência de Abraão. Então, Abraão pegou essa fé que ele tinha em Deus e seguiu a Deus. Ele teve fé, irmão, teve que nem todos temos. Todo mundo tem suas falhas. Eles não foram homem perfeito, né, presidente? Mas eles teve a fé em Deus. Na hora que era para estar ali, com a presença de Deus na mão, ele buscou de Deus, a fé de Deus bradou na vida, a fé. Então a gente tem que ter essa chave. No versículo 9 fala, irmão, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Glória a Deus, o filho dele herdou, o neto dele herdou a promessa, e a gente vem herdando essa promessa que ele fez a Abraão pela fé. Ele orava por nós, já antes da gente nascer, eles oravam por nós até agora, porque os nossos irmãos, né, possa herdar nossas promessas, nossos servos, nosso descendente herde a promessa, porque esperando a cidade que tem fundamento, do qual arquiteto e edificador de Deus, Deus que edifica a nossa vida, né? Deus que pode transformar a sua vida. Somente Deus, porque é pela fé que a gente vai buscar a Deus. Pela fé a gente pode ser transformado por Deus. Ó. Pela fé até o próprio Sara recebeu a virtude de conceber um filho fora da idade.
porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Porque a gente tem que perseverar na presença de Deus e ser fiel a Deus, temer somente a Deus. Por isso que isso é ter fé em Deus. Glória a Deus. Aleluia. No 12 também fala mais um pouco. Pelo que também de um é esse já amortecido, descenderam tantos em multidões, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia. Aqui que eu falo que a descendência de Abraão é inumerável, que nem as estrelas do céu. Glória a Deus, e que nem inumerável que está na praia, que é a areia da praia. Você não pode contar que de tudo que está agora, você não pode contar a descendência de tanta pessoa que tem, irmão, tanto filho de Deus que tem para ser salvo. Glória a Deus. No versículo 13, todos estes morrerem na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as vistos e saudade de longe, confessarmos que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostrais que estão buscando uma prática. E se na verdade se lembraste daquele que, dando ouvindo saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejais uma prática melhor, isto é celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ofereceu o seu unigênito para aquele que recebe a promessa. Glória a Deus. Aleluia. É quem se havia dito, em Isaque será chamado o teu descendente, juntando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocam as coisas futuras. Pela fé Jacó, quando estava morrer, abençoou cada um dos filhos. José o adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram e decreto do rei, porque o rei tinha decretado que matasse todos os filhos nascidos bebê. Então, o pai e a mãe dele e a irmã dele esconderam ele, glória a Deus. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo gozado do pecado, tendo por maiores riquezas o próprio de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocassem. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e tendo isto, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodearem por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não percebeu com os desobedientes, tendo escolhido em paz os espias. E que, mas direis, pois me faltará o tempo, se eu conta de Gideão, de Baraque, Sansão, e Jefe, de Davi, de Samuel e dos profetas,
os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força dos fogos, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Glória a Deus. E outros experimentaram escarnios e acoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e, tornando, foram cearados. Ao meio morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitando aflitos e matrados. Todos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e momentos e pelas covas e cavernas da terra. Aleluias. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus proverá alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não façam aperfeiçoar. Glória a Deus. Então, aqui com o resumo desses versículos, irmão, por causa de Deus, a gente alcança logo pela fé, pelo ouvir pelo falar. Palavra de Cristo. Glória a Deus. Tem Romanos 10:17. Aleluias. Porque é pela fé que a gente vai ser justificado, pela fé que a gente vai alcançar as promessas de Deus. Pela fé, porque você vê que os nossos irmãos não alcançou a promessa. Então a gente tem que tentar buscar de Deus para a gente alcançar um pouco da nossa promessa, que a gente vai vir de longe a nossa promessa. E Romanos 14:23, mas aquele quem tem ouvido se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Glória a Deus, aleluias. Em Lucas 17:6, respondeu-lhe o Senhor: se tivesse fé, como um grão de mostarda, direis a estes amareires: desarraiga-te e planta-te no mar, e elas vos obedecerá. Glória a Deus. Você vê? Você sabe como que é um tamanho de um grãozinho de mostarda? Então você tem que ter uma noção, porque daí você pode ver que não basta você ter fé. A sua fé tem que ser justificada, uma fé pura, uma fé limpa, um coração voltado para Deus. Se você tiver como a fé como um grãozinho de mostarda, você transporta os montes. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 5:17, porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Porque o homem de Deus anda pela fé, buscando as coisas de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Em Romanos 4:5, porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é contada como justiça. Aleluias, glória a Deus. Em Efésios também fala um pouco de fé, irmãos, porque a fé tem que ser edificada todo dia. Em Efésios 2:8 até o 9, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui fala mais um pouco do que eu estava já falando, porque não é das obras que a gente vai ser justificado, porque o homem é cheio de se glorificar das obras que faz, de falar das coisas que faz. Eu fiz, eu não. Quem faz é Deus. Glória a Deus. Quem faz as coisas da obra de Deus é Deus. Somente Deus que pode fazer as obras dele. Então, porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente tem que pedir mais fé para Deus, pedir mais dom para Deus, porque nada justifica o homem a errar,
Porque quem erra mesmo é o homem. Não adianta falar que é culpa do Satanás, porque quem é permissão de Deus só. É permissão de Deus. A gente tem que dar crédito para quem é dono do crédito. Glória a Deus. Não tem que pegar e ficar falando que é culpa, não. É culpa sua. Se você não está buscando a Deus, você que está errado. Você que não está na presença de Deus que está errado. Então a gente tem que se pôr na presença de Deus e buscar, porque Deus pode nos abençoar tremendamente. Glória a Deus e graças a Deus. E fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.